Bem, a gente vai dar início. Queria agradecer enormemente a presença de todo mundo. A gente está muito contente de fazer esse evento duplo, mas que na verdade é triplo, porque hoje a gente está homenageando o aniversário da Yaya, né? Hoje, 21 de janeiro, ela faria anos. Então, é uma data que a gente sempre, de alguma forma, busca guardar, celebrar a memória da dona Yaya, que viveu nessa casa por 40 anos, para quem não conhece. Aqui foi transformado no seu sanatório particular. E ela, ao morrer, como não tinha herdeiros, deixou essa herança para a Universidade de São Paulo, que ficou durante 20 anos se debatendo em torno, junto com o bairro, uma série de questões em relação ao que seria feito dessa casa. Finalmente, em 2002, o Centro de Preservação Cultural da USP, que era uma comissão, veio para transformou-se em centro, veio para esse lugar, onde ele tem uma missão múltipla. Primeiro, de salvaguardar a memória da Yaya e da sua casa, esse espaço. Segundo, de ter uma relação, na perspectiva da futura extensão, com os moradores desse bairro. E pensar as questões do patrimônio cultural da Universidade de São Paulo. Então, hoje, a celebração do aniversário da Yaya é para a gente lançar o livro da Leilinha Teles, que é o Demonstração 3, que está sendo lançado, está disponível, e também lançar o novo livro sobre a Yaya, que a gente trabalhou aí nesses quase 4 anos da nossa gestão aqui nessa casa, para ter uma nova publicação, que é esforço de muita gente. Na verdade, é um esforço de uma da gestão anterior, da Carmen, que é essa editora, principalmente dela, que é nossa educadora da casa, que se dedicou e vem se dedicando há muitos anos a estudar a Yaya, e do Gabriel, que também é arquiteto, seguidora também do Centro de Preservação, que montaram na gestão anterior da professora Marta Marandino e da Simone Sifone uma exposição que partiu das demandas da população, das pessoas que vinham visitar. Tem informações permanentes sobre a Yaya nessa casa. Essa exposição foi inaugurada quando eu cheguei aqui. Na verdade, era da gestão anterior. Na semana seguinte à minha chegada, quando tomei posse, eu inaugurei a exposição que era da gestão passada. E agora a gente está terminando a nossa gestão finalmente com a publicação que deriva, então, dessa exposição e de um ciclo de debates que eu propus nesse primeiro semestre em torno da exposição, reunindo os temas principais da exposição, que são os feminismos, o próprio bairro, a loucura, a domesticidade e a própria história dela, da Yaya, com novas perspectivas, novos entendimentos, novos enquadramentos teóricos, novas compreensões tanto do patrimônio, mas também da loucura, mas também do feminismo, com novas perspectivas. Então, a gente está muito contente, o livro ficou pronto, porque a gente vai agradecer, mas tem que agradecer muito ao Gabriel Fernandes, que se desdobrou nesse último mês para viabilizar e a gente conseguir fazer esse lançamento hoje. E hoje vai ficar na plataforma de livro Group, o inglês, uma casa do Bexiga, e aí é o significado do patrimônio cultural. Eu vou passar a palavra para a Joana Mello, para ela contar do livro e a gente fala um pouquinho dos autores, das autoras. E depois a gente ouvir as nossas convidadas. Então, muito obrigada a todo mundo pela presença. Eu vou vir para cá para poder falar a partir daqui. Então, a capa do livro é essa aqui que a gente está vendo, né, um livro online. O que eu acho interessante desse livro, como vários outros trabalhos do CPC, é que ele é um trabalho coletivo. E ele é um trabalho que vai adensando as ações do CPC desde a sua fundação.
Então, ele recupera o trabalho, as reflexões de pessoas que se aproximaram da casa, inicialmente, como a Maria, o Denise que está aqui, gente que chegou e conheceu mais recentemente a casa e que, a partir daí, também começou a pensar e a refletir sobre todas as questões que a Flávia estava colocando aqui. Esse ciclo de debates que a Flávia mencionou foi um ciclo de debates muito para a gente justamente curar esse livro. Então, o livro é fruto de exposição, fruto de um ciclo de debates, fruto de muitos anos de dedicação, de reflexão sobre a casa, o bairro e ele está estruturado em várias partes e capítulos. E acho que eu vou falar, mas queria deixar aqui o sumário para um pouco vocês também verem a quantidade de pessoas e colaborações. Então, ele tem uma, duas, cinco, seis partes, uma apresentação, feita por nós, eu, Flávia e a senhora Cifone, que inicia, como a Flávia falou, esse esforço, né, de revisitação dos temas do CPC e da IAIA. E depois a gente tem novos olhares sobre a IAIA, com um conjunto de textos. Tá? Tem vários textos que são textos que foram produzidos durante a pesquisa e que também estavam presentes na exposição, eles foram reelaborados no livro. Por exemplo, dentro da exposição, outros olhares sobre a IAIA, um pouco que recupera todo o processo de captura da exposição. Depois, nesse primeiro momento, que a gente também tem a contribuição da Marie, que visita a casa, recupera todo o trabalho dela, o trabalho da Marie, os primeiros escritos dela são fundamentais para a gente pensar a casa, e a publicidade, a história da cidade, então, em São Paulo, e também tem uma contribuição da Helena Arante, que recupera inclusive documentos, novas imagens, o livro tem essa qualidade também. Depois a gente tem uma parte de memória e feminismo, dessa articulação, como um conjunto de artigos, a linha realizada, essa segunda parte do livro. Patrimônio e saúde mental é a outra parte do livro. Nessa articulação também, o primeiro artigo é da Carmen, que está aqui, ele estava aqui com a gente na foto, e o Gabriel também está colaborando aqui. Estou falando com as pessoas presentes, mas Silvia, Wolf, André Mota, Maiara, Simone, das partes anteriores. Domesticidade e patrimônio, um pouco a gente pensar, né, o patrimônio e os modos de morar, como essa articulação. As casas, né, as residências, elas colocam desafios específicos para o patrimônio e para a preservação. Então, a gente tem outros 3 artigos nessa quarta parte, com a Sabrina, que trabalhou aqui também como arquiteta, e nesse capítulo colaborou com a Fernanda Galone, eu mesma estou nessa parte, e Flávia, Vitor e Júlia conversa também, produzindo um capítulo para esse conjunto de reflexões. E a gente termina o livro com patrimônio imobiliário e patrimônio cultural, essa relação sempre tensa, e especialmente tensa, e na contemporaneidade mais aguda ainda, com 4 capítulos, trazendo mais uma reflexão da Simone, Isabel Paredes falando sobre o patrimônio nas tramas e conflitos, justamente da produção do espaço urbano, a Débora Neves, que tem refletido bastante sobre isso, e aí um último capítulo coletivo da Flávia Santana, José Brito, Luciana Araújo, Marcele Monquilto, e Rosemary Almeida, falando sobre o sítio arqueológico Saracura Vai, que está no centro, né, desse debate mais contemporâneo. Então, o livro é isso, ele recupera reflexões que já estavam lançadas desde os anos 2000, adensa essas reflexões, traz novos documentos e, ao mesmo tempo, lança novos olhares, formula novas perguntas. A gente está bem contente de poder contribuir com esse fio longo, tá? De reflexões e contribuições e que fazem da história da IAIA uma história tão significativa e tão importante, com tanta contribuição para os desafios mesmo que a gente tem no presente. Né?
e que marca também, ou ajuda a confirmar a importância desses centros de desenvolvimento cultural, da sua contribuição tanto para a cidade quanto para o campus, né, dos vários campos disciplinares da medicina, da arquitetura, da engenharia, então, queria agradecer quem está aqui, que participou do livro, assim, que está na plateia, acho que podia levantar, né? A gente ia terminar isso, talvez para todo mundo se ver. Gabriel, Carmen. O Gabriel é a Carmen. Então o Gabriel é a Carmen. Só eu acho que nem todo mundo tinha visto ali. Bom. Ai, menina, ela acabou de perder a escola, mas só não foi. Bom, Então, já que passa. eu achei legal essa logo, logo ele vai estar no portal do livros, daí todo mundo vai poder olhar, ler, comentar e discutir com a gente nessa condição. Então, eu queria passar a palavra para a Melinha, mas se quiser dar uma palavrinha também sobre o livro, por favor. Eu acho que a palavra que a gente pode dar, depois de todo o trabalho, é parabéns a todos que fizeram os esforços, inclusive os próprios autores, que vêm acumulando e renovando, refazendo como é bom a história real. Então, é um processo muito bonito que a gente começou com várias limitações no meu trabalho, né? Um trabalho que foi feito rapidamente, com limitações e com objetivo mais de preservação da casa. E foi exatamente nesse processo que surgiu essa figura emblemática, e uma figura muito importante para que a gente possa entender a sociedade paulista. Então, realmente, o que a gente pode dizer é parabéns a vocês todos pelo esforço. Muito obrigada também pelo esforço de poder publicar uma coisa que eu tenho certeza que vai ser muito aproveitada e vai nos mostrar muito os caminhos de fazer histórico contemporâneo. Muito obrigada. Bom, gente, boa noite, né? Para mim, assim, é importante esse livro mostra, eu entendi assim, que eu entendi essa casa com uma história muito grande e a dona da casa, dona Yaya, com uma história muito grande. Que eu conheci a primeira casa e não conhecia a dona Yaya. Eu sou daqui do bairro do Bexiga. Sou da União de Mulheres de São Paulo e promotora legal popular. Feministas, vocês estão vendo aqui o verdinho, sou também do movimento Saracura, né? E aí é o seguinte, nós conhecemos essa casa, uma casa da mulher louca, né? Claudinha está aí, também moradora daqui do bairro. A gente conheceu como uma casa da mulher louca, da louca. E a Maria que trouxe a dona Yaya para nós. Quem trouxe? Não, essa aí não é uma louca, é uma mulher, dona Yaya, que morou aqui, entendeu? Então, eu acho que isso foi um momento importante. Foi nesse momento, vocês estão vendo ali a capa do livro, não é essa aí, essa é uma foto. Mas a capa tem uma bonecona que é a nossa, dona Yaya. A dona Yaya, que quem fez a bonecona foi a Gorete Mendonça e a Sueli Andrade. Né? As duas não estão aqui nesse momento, mas foram duas pessoas que fizeram a dona Yaya ser gente, materializou. E quando sai com a dona Yaya na rua, é uma festa aqui no Bexiga. E nós trouxemos a dona Yaya para as ruas através do bloco. O bloco da dona Yaya, o bloco, eu acho que foi daquela época, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, sim, bloco feminista aqui na cidade de São Paulo. É um bloco feminista que nós inventamos, a dona Yaya.
que, aliás, todas as vezes que a gente conversa com a Marli, a nossa dona Yaya, com jeito, aquela estudante, mas a gente se entende, né? Então, eu acho que esse livro tem importância, e ele traz também nós aqui da comunidade, né? Então, a casa da dona Yaya, ela foi vista como a casa da luta, abandonada por muito tempo. Depois, ela passa a ser a casa da USP, mas agora ela é a casa da dona Yaya, a nossa casa, né? Quer dizer, a dona Yaya abre a casa para nós, e, aliás, abre mesmo, todo ano a gente vem aqui, traz o bloco, a gente canta, dança, se apresenta aqui. Então, é nossa casa também, né? Isso que eu acho que esse livro, então, essa comigo, ele cela, né, esse compromisso nosso com a unidade e a casa da dona Yaya, trabalhando junto para manter essa história, para manter a memória, né? É fundamental. E, então, eu queria muito agradecer todo esse trabalho, né? Me sinto muito honrada de fazer parte. Eu briguei tanto aqui, né? Todo mundo sabe, já briguei muito aqui, mas estou aqui hoje fazendo parte dessa construção, né? E eu queria, assim, só para lembrar que aqui, eu queria lembrar do professor Bruno Fuser, que é filho de uma, também foi encarcerada, uma atriz, já se foi, mas eu acho que a gente traz aqui a memória dela. E queria trazer está aqui viva e bem viva, a Ruth Alonso, porque ela faz, eu acho que é um dos primeiros trabalhos acadêmicos a respeito do bloco da dona Yaya, que é a Ruth Alonso. Acho isso importante, ela fez esse mestrado na Universidade Federal do ABC, né, recentemente, então é muito importante. E eu acho que é isso nesse momento. Obrigada. Eu acho, obrigada. A palavra então para a Helena Grande, das suas palavras que você representa a família, né? Alguma coisa breve, e depois a gente depois encerra essa parte do livro e passa a ouvir do conto da Sala 3. Pode ser? Bom, toda vez que eu entro aqui, eu peço licença e peço para que a Yaya me ilumine para que eu fale as palavras corretas. Eu cresci vindo aqui, brincar aqui. Para mim, essa casa nunca foi abandonada. As minhas tias moraram aqui, porque quando a Yaya faleceu, a tia Georgina, que foi a última que cuidou dela, não queria sair daqui de jeito nenhum. E a USP acabou permitindo que ela ficasse aqui, quando ela faleceu com 100 anos de idade. Então a gente vinha visitar as tias aqui, as tias velhas. Cada um que casava, antes de ir para a festa de casamento, tinha que passar aqui para comer um doce de abóbora, comemorar com essas tias. E quando a proposta que me foi dada foi que eu explicasse quem é essa família, que morou tanto tempo em Yaya, por que morou. E eu tive muito cuidado para que não ficasse uma defesa fofa de uma família. Ai, que bonitinha, elegante. E aí eu consegui resgatar documento de 1847, onde o avô da Yaya já era amigo do meu trisavô. E eu tentei reconstruir essa história por intermédio dos relatos familiares e das cartas da Yaya e das minhas tias avós que com ela moravam. Eu espero contribuir de alguma forma. Como bem ela disse, a história vai mudando. O meu material é um contraponto a muita coisa que é dita. A Yaya não foi encarcerada, ela foi ficando doente aos poucos. Ninguém pega e bota alguém no lugar e fala, né? Existiam tutores, enfim. E aí eu também trago alguma documentação inédita, porque em determinada altura um jornal chamado Parafuso faz uma campanha muito forte contra a prisão da Yaya
E aí a minha tia me deu uma carta e falou assim, isso aqui é uma carta bomba. Não podia falar para ninguém, não podia contar o que era. E pedi permissão para o meu primo, o que é? Uma carta aberta para o Pepe Lins, dizendo que sabia quem era o repórter de saias, que estava por trás da campanha do jornal. Então, assim, eu trago coisas novas, eu espero que seja uma contribuição e que eu tenha conseguido ser fiel à história da Yaya, que foi uma grande mulher e uma pessoa muito criativa, muito senhora de si, mas dentro do que era uma mulher rica daquela época, com todas as convenções sociais. E espero que vocês gostem e aproveitem. Obrigada, Helena. A gente vai encerrar acho que essa etapa do livro. Só queria saudar a professora Vânia, que está aí, que fez um lindo prefácio ao nosso livro. Bem bacana também, contribui aí para abre as reflexões do livro. Então, agradeço a sua presença também, Vânia. Então, Amelinha, eu estou com o livro aqui, a gente pode falar um pouco sobre o livro, e quem quiser está disponível ali fora, né? Bom, gente, olha, tem gente aqui que já conhece o livro, sabe? E tem gente que está conhecendo agora. Esse livro já foi lançado algumas vezes. E eu acho que hoje, só se eu vou ficar sozinha agora, gente. Estou arrasando, hein, gente? É só eu abrir a boca, todo mundo sai. Mas é o seguinte, esse livro, eu fico muito emocionada, eu me sinto assim, eu sinto uma honra muito grande de lançar aqui na casa da Dona Helena. Aqui, para mim, tem um sentido especial. Porque o que nós, de uma certa forma, que tem uma representação de um cárcere. Ainda que ela não tenha sido encarcerada, como disse a... Não, desculpa, é que assim, quando a gente fala encarcerada, parece que ela era sã e foi presa. Né? Era um tratamento que estava assim na época. Mas então tá. Ela ficou aqui, né? Nesse cárcere privado, né? Nesse quarto, por muito tempo, né? E evidentemente que quando nós escrevemos no blog a história da Dona Yaya, pena que no livro tem, viu? Nesse livro, eu acho que eu contei alguns pedaços da história, se eu não esqueci o que eu escrevi, né? Mas eu tenho isso também. E é uma história bonita, ela é criativa, ela é uma mulher rebelde, ela é subversiva, é outra coisa, a história que nós fazemos da Dona Yaya. Por isso que a Marli já fez um outro estudo, outros documentos. Mas o livro, por isso que eu acho importante, porque esse livro, esse agora, eu estou falando de Pontos da Cela 3, Memórias de uma Presa Política, foi... não era um livro, eu pensava como eu estava na Cela 3 em 1973 e eu fiquei nessa cela 6 meses incomunicável. Antes disso, eu passei pelo DOI-CODE, fiquei ali uns 2 meses. E aí eu conheci a Marli Rodrigues, essa professora, pesquisadora, historiadora. Então, assim, olha quanta emoção para mim. Nós ficamos juntos ali. Aqui tem uma história de cárcere. E agora eu fiquei 6 meses. E quando eu estava na Cela 3, eu pensava muito nos meus filhos de 5 e 4 anos de idade que foram sequestrados, levados para o DOI-CODE. E eu não tinha notícia. O comandante do DOI-CODE na época ele era major, ele morreu como coronel, mas era um major, Carlos Alberto Vila Justa, e toma a guarda, ele tira a guarda dos meus filhos. Assim, é claro, tudo arbitrariamente, que aliás é bom a gente lembrar disso, porque nós estamos vivendo momentos assim, semelhantes, tantas vezes.
você vê aí pelo mundo afora, não se respeita nenhuma lei, nenhum direito. Foi assim. Então, eu não tinha notícia dos meus filhos. Minha irmã tinha sido levada para o boicote também, grávida de 8 meses, né? Sendo torturada, evidentemente. Meu marido, César Augusto Teles. Então, eu vivi tudo isso, esses 2 meses lá, um bom tempo. A Marli também passou também. Menos, né, Marli? Mas bastante ficou menos tempo. Mas eu não escrevo. Nesse livro não, você não se preocupe, ninguém vai chorar porque está lendo esse livro, porque eu não vou escrever o boicote. Eu até explico que eu não escrevo sobre o boicote, porque aí eu tenho que ter uma outra linguagem, um outro raciocínio. Acho difícil, eu acho que é possível, mas é difícil você transformar em literatura aquela experiência do boicote. Eu acho tão difícil, muito difícil. É um desafio. Então, eu vou na cela 3, eu fico sozinha lá na cela 3 e eu eu vou conversar com quem? Todo mundo tem necessidade de conversar, de pensar, de trocar ideia. Não tem como você ficar o tempo todo. Aí eu conversava com quem? Eu vi uma lagartixa, então eu me tornei amiga da lagartixa, dei um nome para ela, né, para humanizar essa lagartixa. Lagartixa Linguagem do Nascimento, que, aliás, o Bruno Botti está ali, ele foi um dos leitores do meu livro. Ele posso chamar de coautor? Não, é exagero. Revisor, revisor do livro. É o Bruno Botti, o Pablo também, o Pablo Fernandes. O que aconteceu? Lá na cela 3, eu não tinha como escrever, não tinha lá, não tinha caneta, não tinha nada. O pessoal, só tinha homem, né? E agora, eu acho assim, pensa um pouquinho, em 1973, a da Luz, que hoje é o Memorial da Resistência, pensem, tinha um monte de presos, porque a ditadura prendia todo mundo, pouquíssimas mulheres, ali só tinha eu de mulher naquela época. Algumas passaram por lá. Uma delas foi a Marlene Crespo. Eu escrevo aqui no livro, eu faço uma dedicatória a todas as mulheres que ficaram presas comigo, seja no boicote, seja no DOPS, que eu chamava DOPS, né? Ou nos outros presídios também que eu fiquei. Depois eu fiquei no Hipódromo, eu fiquei no Carandiru. Então, eu ponho alguns pontos, são 15 pontos. Tem, acho que 4 pontos do Hipódromo, um ponto do Carandiru e o outro eu falo do meu quintal. O meu quintal é lindo, maravilhoso. Depois, quando eu consigo a liberdade, eu falo dele, né? Mas praticamente é isso. E esses pontos, como é que eu comecei? Eu comecei quando eu sozinha, eu ficava, eu pensava, eu tentava, eu conversava com a lagartixa, tinha hora que ela não me respondia, eu ficava aflita, gente, eu quero saber dos meus filhos, o que está acontecendo? E aí a lagartixa me sugeriu que eu escrevesse o que eu estou sentindo ali, que um dia você vai encontrar com seus filhos e vai mostrar para eles o que você faz. Mas como escrever? Mas você tinha muitos presos lá, e os presos, de vez em quando, eles procuravam jogar alguma coisa dentro da minha cela. Um dia jogaram papel, sabe esse papel de cigarro? Com caneta. Eles perceberam, eles sentiram que eu precisava escrever, né, alguma coisa, e que eu ficava ali sozinha, eles me apoiaram muito. Porque eu acho que encontrar com a lagartixa, conversar com a lagartixa, fazer amizade com ela e começar a escrever, acho que me impediu de ficar louca, porque a língua é enlouquecedor, né, o espaço. E aí eu comecei a escrever. E eu pensava assim, você pode escrever e pedir a alguém, não, vocês têm que ler, ver o que vocês entenderam, se valeu. Os presos adoravam o que eu escrevia, ainda mais na verdade, nossa, adoravam. E eles perguntavam, e a lagartixa? E os carcereiros, os policiais que tomavam conta daquele pedaço, ficavam nervosos sem saber o que era
essa história de lagartixa, de o que está acontecendo, e aí ela está boa, está bem, não sei o quê. E eu fui escrevendo e sempre eu conseguia passar para um, para outro. E eles me devolviam depois. É interessante, eles me devolviam. Às vezes eu até fazia um comentário assim, ali, né? E jogava dentro da série. E eles começaram a jogar mais papel, então, Ah, nossa, eles viram que estava valendo a pena, eles fumavam muito, né? Naquela época era, ainda mais ali dentro, eles conseguiam cigarro, fumavam, e foi esse meu material, a canetinha, e aí, então, os pontos vão nascendo e eles vão aprovando, e eu vou falar assim de, deixa eu ver, acho que de 2 pontos, eu acho. Não, todos os pontos eu gosto. Eu gosto, né, Bruno? Você não gosta? Não sei se não é? Então é o seguinte, eu vou falar, já que eu estou falando das canetinhas, que tem umas canetinhas coloridas. Porque as canetinhas coloridas, gente, como é que eu fiquei sabendo que tinha canetinha? Eu não sabia que tinha canetinha colorida. Em 1973, eu tinha aqui sei lá, 27, 28 anos, por aí. Mas eu vivia clandestina antes. Eu não sabia que tinha canetinha colorida tão bonita. Mas alguém jogou, eu acho que eu filho do Santos, não sei, porque ele era meu vizinho. Eu era da cela 3, ele era da cela 4. Jogou aquele estojo, sabe, de plástico, assim, um monte de canetinha. Silva Bem. Não sei se era esse nome, não sei. Acho que é mais antiga. Bem antiga. Porque Era branca com florzinha. ele joga assim, ele jogou esse pacote. Eu nem vi direito quem era, porque ali era tudo, não era iluminado direito, e todo mundo fazia muito depressa para o carcereiro não ver, para ninguém ver. E eu peguei esse pacote e comecei a desenhar, que coisa linda, gente, você não imagina. Quando eu vi que eu podia fazer tudo colorido, assim, sabe? Eu desenhei a lagartixa, botei uma sainha nela de vermelho, assim, um óculosinho verde, uma camiseta. O que mais que eu fiz? Eu desenhei eu mesmo, né? Falei, vou desenhar. Eu fiz muita coisa, muito desenho, bastante. E o delegado, que era responsável lá, é uma delegacia, né? A delegacia jovem, política social, né? Política social. O delegado, ficou nervoso, né? Sei lá, de ver aquela alegria toda, aquela canetinha. Aí eu faço conta para ele, porque ele fez uma verdadeira palhaçada lá, delegado. Aí ele me chamou lá, disse que ia me cortar de arara, porque eu estava desenhando, porque eu estava muito feliz. Eu falei, gente, se eu estou triste, não fica bom. Se eu fico feliz, também não fica. Então, sabe, aí eu escrevi esse conto. É um dos contos, um dos 15 contos. Depois, se der, não sei, a gente lê, não sei se é e-mail ou não, mas o que acontece, eu acho que demora muito para ler. E aí fica muita conversa, né? Então, mas e assim foi. E aí ele mandou prender tudo que tinha dentro da cela. E aí tinha os papeizinhos, né? Era os papeizinhos, que eram os pontos. Eu tinha dobradinho assim. Eu falei, eu vou levar, porque a bagagem de preso, pelo menos naquela época, era uma sacolinha, né? Você põe uma sacolinha, você põe tudo dentro da sacolinha, leva embora para onde eles vão te mandando. E, quer dizer, eu sempre fui sacoleira, vocês viram que eu tinha 2 sacolas. E aí, então, ele perdeu tudo, eu perdi tudo e passou. Eu contei para meus filhos quando eu fui solta, eu contei para os contos, né? Contava para eles, enfim, conversava com eles sobre isso, meu sobrinho também, né? Mas não, pensei. Aí teve um dia,
na pandemia, né? Acho que o Fábio falou comigo, Fábio, companheiro do Fábio, falou comigo assim, escreve uns livros de contos. Eu falei, eu sei escrever livro de contos, eu não vou escrever, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu estava fazendo um outro livro naquela época, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, contos, contos. Então, mas eu escrevi os contos lá na Cela 13. Então, eu vou, é, eu vou lembrar deles. E fui lembrando. Então, esses contos vão ser reescritos praticamente. Desde que quando o Fábio falou para mim, era no ano de 2021, 2022, que eu vou escrever, aí eu começo a escrever, reescrever esses 15 contos. Então, eles são reescritos. Né? E é interessante, eu escrevi sem nenhuma pretensão, eu sou pretensiosa por umas coisas, não para outras não, entendeu? Então, também não sei. Então, um livrinho. Aí depois a pessoa falou, não, você tem que ir para as escolas. Então, mas como é que você vai para as escolas? Eu sou uma militante, você chega na escola e fala, eu quero mostrar meu livro. Aí tem muito apego, isso aí não convence a diretoria, né? A direção. Mas aí eu fui pintando isso, eu fui em várias escolas, gente, e um sucesso que esse livrinho, não só nas escolas, na universidade também. Então, esse livrinho, ele, em 2023, né, que eu lanço, 23, 24, ele vai para o UNB, uma professora, Lívia Jimenez, 24. 24. Então, 24, vai para o UNB, a Universidade de Brasília. Ela é do direito penal lá da Faculdade de Direito. Ela começa a ler com os alunos de 20 anos, segundo, terceiro ano do direito. E ela, junto com eles criam uma possibilidade de fazer uma ação, vamos chamar ação judicial, que o direito gosta disso, né? Ação judicial, pedindo uma anistia, mas não é essa anistia, não, gente, não confunda com essa que está falando dele, isso aí é palhaçada, né? Esse negócio de anistia, sempre golpista, não, mas a anistia para os presos políticos da ditadura, ela pede uma anistia para as mães dos presos e presas desaparecidos políticos. Ela faz isso junto com é uma peça, é um trabalho, quase como um livro que se fala para mostrar a Comissão da Anistia que funciona no Ministério dos Direitos Humanos, da Justiça, que essas mães têm que ser anistiadas. Muitas dessas mães, a maioria dessas mães, na verdade, já morreram. Pode deixar aí. Muitas mães já morreram, apesar de a maioria, acho que hoje tiver uma ou outra vida, né? Mas ela está fazendo essa ação. E eu queria trazer, mas eu também, quando eu posso mostrar para vocês, o trabalho deles, desses meninos fazendo. E eu fui em escola, então eu fui em universidade, eu fui em escolas no ensino médio e fui em escolas de crianças. Eu queria até trazer o cara aqui, porque tanto que ouviu as histórias. Né? Você quer vir, cara? Ele fez uma poesia, lembra desse livro? Eu não sei se. Ele veio. Vem aqui, cara, olha. Você sabe bem, né? Eu sou o Caio, eu tenho 10 anos e fiz uma poesia para ela. Quando pequena, conheci a Marinha, a avó de Aurora. Ao crescer, descobri que ela era uma heroína de outrora. A Maria Amélia Teles tive compreensão, que lutou pelo Brasil numa época de repressão. Sobre Maria, vou encontrar
conta uma mulher presa por seu livro dançar. Diante de seus filhos foi apresentado, azul de tanto torturado. Mas muita força e coragem ela apresentou. Contra a ditadura militar ela bravamente lutou. Depois que a ditadura acabou, para o seu grande amor César ela voltou. Sua irmã René, seus filhos Edson e Janaína ela reencontrou. Em uma casa com lindo jardim ela foi morar. Liberdade ela foi aproveitar. E a guerra ensina todas as mulheres pelo seu direito a lutar. Muito obrigada por isso. Então, parabéns para ele, mas eu vi muitas estudantes dessa forma. Não, Caio é muito excepcional, mas, né, Caio, você, meu vizinho, foi meu vizinho de Rosana, eu o conheci antes de nascer, né, morou ali na rua, próximo da Europa, né, Marcinho? Mas estou gostando que aqui tem meus ex-filhinhos, sabe? Isso é bom. Mas outros, gente, com cada trabalho, como é latino. Você esqueceu de falar que você virou o nome da Elvis. Fala aí, Cláudia, vem cá. A Cláudia é mãe do Caio, e ele é da escola que chama Escola de Educação Fundamental Municipal, que mais? Ele é Brigadeiro Faria Lima. Fica na aclimação. E aí a gente se incomodava um pouco, né? Porque a escola chamava Brigadeiro Faria Lima. E nas escolas municipais, algumas escolas municipais têm um projeto que chama AEL, que é Academia Estudantil de Letras. E aí a gente tem na nossa escola, tinha esse projeto, mas a gente não tinha uma... cada escola tem um patrono, uma patronessa. E na nossa escola não tinha. E cada estudante, ele tem um amigo literário e ele faz um estudo sobre aquele aluno e apresenta, e entre todos é escolhido qual que vai ser, né, o patrono, a patronessa. A princípio, o Caio, ele gosta de uma literatura um pouquinho mais crítica, ele queria o Sérgio Vaz. E aí a Melinha deu o livro, o Conto da Cela 3 para ele. Aí eu falei, posso mudar? Eu quero a Melinha como a minha, né, amiga literária. E aí a gente falou com os professores, todo mundo ficou super, né? E chamamos a Melinha para um chá literário na escola. Foi feita uma apresentação linda, baseada no livro, uma sketch. E aí todo mundo ficou enlouquecido e decidiu que a El da nossa escola ia se chamar Amelinha Teles. Então, a El da escola chama a El Amelinha Teles, e o ano passado também teve a fundação, que foi outro momento maravilhoso, com o pessoal da DRE, da SNE, todo mundo, com a fundação da nossa AEL, que se chama AEL Amelinha Teles. Obrigada. Olha, eu só vou ler o nome dos pontos. Porque se eu for ler o ponto, os pontos são pequenos, mas demora, né? Deixa eu falar aqui para vocês. Eu agora, antes de ler, vou ter que falar o seguinte. Ele tem orelha, né? Tem gente que escreve na orelha, 2 orelhas, o livro tem, e tem a contracapa. Na orelha, na primeira, é o Alberto Becker, que foi também fez política, ele ficou 10 anos na cadeira, ficou bastante tempo. E é meu amigo até hoje, e ele escreve essa orelha toda. Aqui na contracapa, tem a Sâmia Bonfim, a deputada federal. Eu, quando estava, eu sei que eu estava ali terminando, e o irmão dela foi assassinado lá no Rio de Janeiro. Não sei se vocês se lembram disso. E eu me senti tão próxima dela. Eu nem conheço, assim, nem sou amiga, mas eu me senti, porque eu vi tanto que essa menina sofreu, né? Que dor. Porque podia ser ela tomou consciência disso, e a gente sabe
a gente sabe disso. Quem passou por isso? Eu chamei ela, porque eu acho que esse livro tinha que ter. E quem faz a contracapa chegou ali, porque só eu vira de Sobrelina, tá ali. Gente, essa mulher, ela é muitas coisas, mas eu conheci a Oliveira depois de quando eu tinha saído da cadeia, que meus filhos, quando eu reencontro meus filhos, vocês podem imaginar o status psíquico, emocional, físico que eles estavam. Eles estavam destroçados. Eles estavam muito mal. E eu tive que procurar socorro aí na psicologia, tinha no Sede Sapiência, tinha uma clínica psicológica, ficava ali na rua Caio Prado, antigamente, e que atendeu meus filhos. E ela foi a psicóloga, né? Foi como psicóloga. Eu sei que ela já virou um monte de coisa, mas eu conheci ali e ela que deu atendimento aos meus filhos, aos primeiros atendimentos. Até aí, isso aconteceu com muita gente. Agora, quando passa 50 anos depois, é que eu vou encontrar com ela. Sabe como é que eu vou encontrar com essa mulher? Eu não tinha encontrado, a gente não tinha se visto, mas ela foi cuidar da vida dela, eu cuidar da minha. E aí, quando a Janaína, minha filha, porque meus dois filhos, um é Janaína de Almeida Teles, o outro é São Luís de Almeida Teles. A Janaína de Almeida Teles, ela deu um curso sobre as prisões políticas da época da ditadura na USP, ali na Maria Antônia. Foi ali que eu vi a Oliveira. Eu achei engraçado, porque assim, só eu uma meninada, né? Uma meninada. E quando terminava a aula, todo mundo ia embora. E ficou essa mulher lá. Eu falei, ué, gente, essa mulher está fazendo um curso? Eu não lembrava, porque você conhece quando tem 20 anos, depois você vai ver quando tem 60, faz diferença, né? E 60, nossa, 50 anos que nós conseguimos, né? Acho que aquele curso foi em 2024, será 2023? Eu não lembro bem, mas foi por aí. E eu, quando eu escrevi esses pontos que eu decido, que tinha muito mais pontos, né? 15 para fechar, né, gente? Porque senão você não fecha mais, porque a vida é cheia de pontos, né? Mas eu fechei o livro, falei, na contracapa, o que escreve? É uma filha, eu não sei se você quer falar alguma coisa, Lívia. Não quer? Então, pessoal, porque parece coisa de doido, né? Parece que não é possível que você está contando essa história, mas é isso. Depois de 50 anos, enquanto essa mulher, e ela falou, eu vim aqui para te ver, não foi? Ela falou, eu vim para te ver, para ver Janaína, quer dizer, para ver a gente, entendeu? Eu estou aqui e eu estou aqui também, e a gente se reencontrando. Então, hoje ela está aqui. Ela está aqui, assim como a Margarida está aqui, assim como o Bruno Foz aqui. Eu não conhecia, assim, fisicamente, mas eu conheci o Bruno via Marlene, que ficava lá na cela 3. Ela ficou bebê menos, mas ela passou. E ela falava que teve 3 filhos. Ela falava do livro, do Carlos e do Bruno. E eu ver vocês, aqui nesses 3, é muito emocionante. E agora eu vou ler só o nome dos pontos, título, porque sabe uma coisa também, eu tenho muita surpresa boa com esse livro. Mas também eu vejo que tem gente que compra o livro e não lê nada. Tem gente que compra. Aí eu falei assim, não, tem gente que eu falo assim, não, mas você comprou o livro? Eu comprei. Mas você não viu isso lá? Não, ainda não abri, não deu tempo, você entendeu? Acontece, não? Então eu vou falar pelo menos os nomes dos títulos, né? O primeiro, eu faço uma apresentação, né? Depois eu faço aquela dedicatória a todas que foram presas comigo, está ali, tanto a Marlene quanto a Marli e outras mais, né? E eu faço uma dedicação às pessoas desaparecidas na ditadura.
Essas, até hoje, nós carregamos essa pergunta: onde estão desaparecidos? Onde está o Estado brasileiro para responder? Então, tudo que eu faço, eu trabalho com memória, verdade e justiça, e sobre esse movimento, e tudo que eu faço, eu tenho que responder. Aí eu vou, primeiro ponto é a mulher, a lagartixa e a prisão. Aí como é que eu vou conhecer a lagartixa, né? E o segundo é a visita ao pai. Todo mundo que ele todo mundo que ele pergunta assim: olha, como é que você está incomunicável e o pai está comunicável, porque ele recebe a visita? Mas esse ponto apareceu sim no processo. Ele não é da cela 3, na verdade. Ele é do Romão Gomes, que tinha um presídio, existe esse presídio até hoje, que chama Romão Gomes, que fica lá na Zona Norte, na Água Fria. E ele, água fria, água fria, água quente, ele é para prisão de militares, né? E os presos políticos ficaram lá. Mas esse ponto não é do ano 73, deve ser do ano 74, 76, não, 75 ou 76 ou 73. Estou sendo referente em 1977. O outro ponto é esse ponto. Isso eu acho uma gracinha, né? As canetinhas coloridas. É uma paixão, gente, as canetinhas coloridas, lindo demais. Depois nós temos um professor preto que está preso. Esse professor preto, ele desistiu mesmo. Eu não dou o nome dele aqui, mas quando eu escrevi, bem escrevi esse nome, ele já tinha morrido. Eu tinha falado, não sei, eu achei que não devia escrever. Eu ponho o nome dele de José do Nascimento, porque tudo preto naquela época. Os pretos libertos, as pretas libertas, muitas eram do Nascimento, porque elas tinham que ter um nome em português, né? Eles não aceitavam Yorubá, esses outros idiomas. E quando ela falava o nome dela, no cartório, que eu tinha que ter um documento, falou: sou Maria. Aí o cartório pergunta: Maria do quê? Maria do Nascimento. Ela nasceu Maria, entendeu? Então, é muito comum esse nome no meio das famílias pretas. Né? Mas o nome dele, desse professor preto, é Chorão Filho dos Santos. O nome do verdadeiro, não está aqui. Né? Tia Lenita, a história que ainda não foi contada. Essa não foi contada mesmo. Essa série, a tia Lenita existiu. Ela era da família de São Paulo, editora da família de São Paulo, jornalista, e ela ficou presa lá. Na cela 5. Não tem. E aí, então, Marcinier, que é sobrinho dela. Gente, eu vou conhecer depois no Bexiga. Esse Bexiga é demais, viu, gente? Você encontra gente que você não imagina. Aí eu vou encontrar o Marcinho, que é sobrinho dela. Né? Aliás, o ano que foi lançado esse livro, foi em 2024, né? Foi o ano que ela morreu, né, Marcinho? Ela não teve tempo de morrer, e eu não teve pronto para ela. Bom, Mirinha e a batalha por um banho quente. Esse eu me conta. A Mirinha era uma presa chamada presa comum, lá do hipódromo. Ela ficava no hipódromo. Essa é uma história muito interessante. Eu não vou contar para vocês, mas ela é muito interessante, muito forte. Porque, na verdade, as minhas memórias são interseccionais, não tem como. Eu sou uma feminista interseccional, então eu vou falar de classe, vou falar de raça, vou falar de orientação sexual, eu falo de tudo. Assim, porque eu vejo as pessoas e converso com as pessoas e as pessoas se manifestam. Assim, sei que eu falar dele. Eu queria que você cantasse a música que a Lenita cantava na prisão. Eu cantar? Não Você só. falou comigo. Não, só você cantar. Que coisa fechando. Bom, não, porque ela eu ponho a música. Liberdade, liberdade,
apesar sobre nós, das lutas, tempestades, para que ouçamos tua voz. Ela ficou, um dia, ela ficou um tempo jogada no colchão. Um colchão que tinha colchão para sempre. Que ela tinha a costela quebrada, ela não conseguia se movimentar. Então, quem fazia o trabalho de asepsia na ferida, trocava a roupa íntima dela, né? Dava o banho, era eu. Eu, porque o carcereiro falou assim, você não quer ajudar uma mulher ali? Ele falou assim comigo, você não quer ajudar uma mulher ali? Eu falei, claro. Nossa, doido que você vê aquela cena, mas nós fomos embora. Mas eu fui lá para a cela 5. Eu estava na 3, fui para 5. E na 5, eu encontrei essa mulher. Assim, gente, largada assim no chão, completamente desorientada, arrasada. Eles tinham quebrado a costela, ela não estava aguentando nem respirar direito. E eu cuidava dela. E no que eu fui cuidando dela, eu fui levantando a vida dela também, né? Não vou ficar ali de bobeira. Ela, não sei o quê. Você quer guerrilha? Eu sou do jornal, não sei o quê, para aquela conversa, né? E aí eu fui saber da história dela, né? E ela tinha, inclusive, um filho de 14 anos, na época. Ela falava, ela sentia muito. Eu falo, quem lê esse aqui com olhos, não falo, com olhos sensíveis, né? Vai entender quanto que a maternidade está aqui dentro desse livro. A maternidade nas diversas e difíceis situações, né? E a tia Lenita também era bom. E ela falava assim, meu filho ficou sozinho lá no apartamento, meu pai. Lá no Itapiama, né? Marcelo. Mas eu não consigo. Não, mas enfim, essa é a tia Lenita. Que mais? A Mirinha, vocês vão ver, que é uma historinha um pouquinho grande, mas é interessante. Gente, o que eu aprendo com as mulheres, e aprendi com aquelas mulheres presas, eu vim de lições assim, muito fortes, Marli. Eu com você, que eu aprendi, eu vejo com todas, a cadeia, tem toda essa diversidade, tem toda essa desvalorização, todo lugar a gente aprende, e ali no lugar você aprende. Isso que nós estamos falando, o vínculo que você cria ali é um vínculo para toda a vida. A Marli pode estar onde ela quiser, não sei, eu não estou, mas nós temos. Falou da Marli para mim, me toca, é um pedaço da minha vida ali, não é, entendeu? A gente troca a vida ali, porque ali a gente está no limite, né? Ali você não sabe se vai morrer, se vai sair vivo, o que vai acontecer. Então, a amizade não é mais que amizade, sabe? Aquele vínculo assim, afetivo. Nossa, eu vi a Marli chegando, eu já senti assim que eu estou protegida, sabe? Porque ali a minha história está ali, eu estou carregando ela, é muito bom isso, nossa, muito forte. Aí, deixa eu seguir. Um menino que gostava de fazer tricô. Esse é muito interessante, que até hoje todo mundo discute sobre esse encontro. Ainda tem uns que cada um entende de um jeito. Continua assim, é bom. Gente, Cebolinha foi preso. Olha, só lembrando o seguinte, que no ano de 73 foi criada essa revista, que acho que não existe mais, né? Cebolinha existe, mas esse infantil, nossa, mas ela foi criada no ano que eu trabalhei. Eu não conhecia também. É igual as canetinhas coloridas. Eu fui saber que elas foram criadas em 1971. Eu estava na clandestinidade, 73 eu estou ali naquela célula, e as canetinhas coloridas
aparece a Lucília. Nossa, que para mim foi uma chave assim, maravilhosa. Quando vocês lerem as canetinhas coloridas, vocês vão sentir muita emoção, muita vontade de desenhar. Aí o Cebolinha, então, ele era essa história é engraçada de Cebolinha, eu acho engraçado. Eu ia, não sei quantas vezes, apareceu o número 0 da revista Cebolinha. Na série, são gatas novinha. E eu ficava lendo, eu li uma vez, eu lia 2 vezes. Sabe o quê? Vocês imaginam, você ficar 24 horas ali. E daí, e tem uma história, nos quadrinhos assim, que o Cebolinha está doido para fazer ele viu o pai dele fazendo a Bárbara, e ele também quer fazer Bárbara. Sabe aquela pincel que põe, né? Bastante sabão assim na cara, então aquele monte assim, e ele passava o negócio do outro, e o negócio continuava. O filho, aí não tinha filho de Bárbara, né? Na verdade, simplesmente tinha quantos anos? Sei lá, uns 8 anos. Mas isso passou todos os quadrinhos assim. Aí, de repente, passa um preço pequenininho, igual Cebolinha, ele passa e ele. Eu falei, o que você está fazendo? Ele passa assim, eu falei, o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer a barca. Gente, eu tenho Cebolinha ele se Cebolinha. Então, eu fui contar a história desse preço, que era, eu estudava na Unicamp, ele me contou, ele era cientista, ele gostava de, eu vou falar aqui, ele gostava de estudar, pesquisar sobre vacinas, e os militares supostas todas, né, vacina, ditadura na morte. Então, é mais ou menos essa história. E eu vou dar um convite de Cebolinha, pegou, né, provavelmente a novela de Cebolinha. A visita das crianças ao presídio, esse aqui é no presídio do Nome. Esse aqui é muito tem um ponto que é só a cela 3. A cela 3 é a cela que eu estou. Eu falo de desaparecido, falei que era candidato, e ele vai. Ele existiu mesmo, é desaparecido mesmo até hoje, e ele falava com a gente, passava esse corredor de vez em quando, e os caras gritavam com ele: você vai morrer, você deixou você estável, e a gente tem isso. Então eu também vou morrer, porque eu não sei qual foi o segredo do Estado, não. Se eles me acusaram, né, eu mexer com o segredo de Estado, eu sei que eles tinham com eles. Não para, né? Eu faço um ponto para ele. Ele também ouvia, você que gosta de música, ele adorava cantar, se você lembrar dele cantando, ele tinha voz bonita, assim, bem educado, ele se ouvia falando, e ele cantava assim: a cela a cela das donzelas, eu queria muito dar um beijo nelas. Elas não gostam de ser chamadas de donzelas, mas eu gostaria de dar um beijo nelas. E cantava esse tempo todo, sabe? Por isso que eu estou na cela 3, que a cela 3 é uma cela desse momento. É como se eles não puseram lá. Bom. O fotógrafo, esse aqui é o fotógrafo inicial e sua profecia, pela presidiária presidente da República, ou presidenta, né, da República. É engraçado, isso por onde eu passei na sala 3, a Dilma também passou, a Dilma Rousseff. E quando a gente vai tirar foto, a gente vira oficial, né, uma presa oficial. Aí tem a foto, eu quero usar a foto aqui no livro, aqui no final, é minha foto, ainda a foto que eu fiz. E eles ficam te arrumando o tempo todo, passa lá. Se eu estou quente, não passando cabelo, nunca me deram dente, nunca me deram nada. Um dia me chamaram para ver no espelho como é que estava a minha cara e tal.
se eu estava gostando da minha cara. Aí, né? Não estava de todo pior. A gente tinha passado 6 meses, já tinha melhorado bem, né? A cara. E eu vou tirar a foto, o seu José, o fotógrafo, me chama, me trata muito bem. Eu falei, nossa, gente, o senhor é daqui mesmo, o senhor o pessoal aqui não é desse tipo, né? Eu falei, não, eu trato muito bem preso político, porque um dia vocês são presos aqui, outro dia vocês são presidente da República. Então, quando eu fui escrever isso, eu falei, eu vou escrever isso, lembrando que a Dilma, né, que não é que deu certo, vira presidente da República. Depois tem Libertem os Forrós ou Libertem Nossas Bichas. Isso é um encontro que traz muita, uma realidade que todo pessoa que era tido como homossexual ou nem falava as palavras travesti, mas eu falava bicha, desviado, coisas desse tipo. Eles eram presos, eu vi homens, né, no caso. Eles eram presos porque eles eram viados, por isso. Né? Então, eu vi, é uma realidade terrível. Eles são jogados dentro da cela, não tem nenhum atendimento jurídico, porque preso político acaba tendo um advogado se interessa. Mas no caso de forró, ninguém se interessa, porque está lá na verdade. Eles são chamados correcionais e lá no presídio eles eram chamados de forrós. Então eles vão ficam lá jogados, gente, sem saber o que vai acontecer com eles. E eu lembro de um preso falando assim comigo, olha, eu perguntei para ele assim, eles pediram para a gente qualquer coisa. Se eu estou com essa blusa aqui, estou com esse lenço, me dá assim para ele. Eu não tinha nada. Então, quando eu passava lá, que era para a gente ir para o tanque lavar a roupa, a gente lavava a nossa roupa, e passava em frente para a cela. Então, aquele monte, tudo assim, vamos dizer agora, ou é preto ou é pálido. A maioria, eu só conversei com o nordestino, não conversei com nenhum que tivesse nascido em São Paulo. E eles eram. E aí eu falei assim, por que você está aqui? Ele conversou comigo. Eu tenho a unidade de vermelho, o PM, não gostou, me falou pela e eu estava marcada lá, Deus dará. E teve manifestação contra esse delegado depois que eu já estava solta. Então, fui eu e a Lagartixa nessa manifestação, tem um manifesto, para tudo isso. Depois tem o que mais? O Dia Internacional da Mulher, também é muito interessante, porque nós, a Lagartixa, que foi lá na ONU pedir para ter o Dia Internacional da Mulher. Porque o Dia Internacional da Mulher era falado em pouquíssimas pessoas, não era divulgado isso, porque isso era coisa de comunista. O Dia Internacional da Mulher era coisa de comunista, então ninguém falava disso. Um dia na cadeia, era o dia 8 de março de 1973, eu estava lá na cadeia e eu falei assim, eu gritei, viva o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Os presos acharam que estava um código qualquer, que eu ia dar um alô, mas os presos não sabiam, gente. É interessante isso, né? Os presos de esquerda, porque lá o preso é praticamente de esquerda, a maioria, né? Eles não sabiam e o delegado achou que eu estava com código internacional. Esse delegado, tem gente que fala assim, você ridicularizar, eles não muito delegado. Eu acho até que eu ridicularizei o delegado tem ele fazia umas configurações, assim, umas conexões, e sabe, que ele fala de onde que ele tirou. Parecida com de algumas pessoas, né? Uma galera.
Depois tem o presídio do Complexo de Carandiru, as cartas da prisão, o penúltimo, e o último, como eu falei com vocês, é o quintal de Maria. Então, assim, resumindo, isso aqui tem muita coisa de contar, eu encerro, eu acho que vocês quiserem falar muito, a pessoa da casa, a pessoa. Então, vocês podem ali comprar um livro. Pode abrir os autógrafos, né? Só abrir os autógrafos. Ah, sim, pode ser.